IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. Olá, queridos. Hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica, do programa IFEC, a voz da cidadania, traz algo importantíssimo para esta edição. Convidamos todos a ouvirem, não só evangélicos, mas católicos, romanos, maronitas e espíritas. Nós aqui falamos sobre a cultura cristã para países de língua portuguesa, e são eles Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Nós vamos conversar com uma pessoa maravilhosa, que é a missionária Cláudia Oliveira de Ilhéus. Bom dia, missionária Cláudia. Bom dia, querida irmã missionária Gabriela, e aos nossos queridos ouvintes, ovelhas do Senhor. A paz do Senhor para vocês. Recebam o meu abraço do Espírito Santo. Bem, hoje a gente vai falar com a missionária Cláudia Oliveira de Ilhéus, Bahia, e ela vai comentar uma visão fundamental para discernir o corpo de Cristo. A Bíblia fala que quem não discerne o corpo de Cristo participa para a própria condenação. Isso é bíblico. Então, o tema de hoje ele é um tema nevrálgico nesse tempo onde as pessoas têm, infelizmente, em suas rotinas, se deparado com um grande desamor. Às vezes um desamor no trabalho, às vezes um desamor até em lugares próximos à casa da gente, quando a gente desce para fazer uma compra, ou vai ao jornaleiro e tal, ou no colégio do filho. São vários momentos que a gente se depara com circunstâncias difíceis. E esse esfriamento do amor, isso é bíblico, né? Bíblico até para esses dias, e isso tem gerado emoções, sentimentos e até prisões sentimentais ou até espirituais, e isso é uma coisa basicamente similar, de forma que as pessoas têm, quando não encontram o apoio pastoral de um pastor que milite na libertação, procurado médicos. E esses médicos, alguns predicam a medicina pastoral, que é como a medicina que Deus deu a Lucas, que era uma medicina libertadora, onde o nome do Senhor ia adiante, acima de todo nome, e o Senhor já pagou todo o preço, e ali o próprio Deus, ele ia encorajando, ele ia curando, ele ia tratando sentimentos, como ele tratou em Salmos com Davi, né? O homem, ele tem uma posição, ele tem uma natureza, né? Ele tem uma afeição natural, ele tem dentro disso uma condição de ser alcançado de uma forma completa por Cristo, né? E essa é a cura pastoral que a gente pode dar à pessoa que está em sofrimento ou que está em aflição e que precisa ser atendida ou até internada. E isso que eu vou conversar aqui de uma forma evidente com a missionária Cláudia Oliveira. Por quê? Porque há internações que são pastorais, que premeditam uma libertação e cura interior sem nenhuma condenação do mundo, sem nenhuma maldição. Ao contrário, ela vem com a bênção. Aquela pessoa é abraçada, é amada, é ouvida, é compreendida. E Jesus cura também pela compreensão
E isso é muito diferente da internação secular de médicos que usam e militam segundo estruturas meramente de fora da igreja, e ali a pessoa já participa de protocolos e de pesos e de supressões e máculas de condenação, onde enfermidades não têm curas, muitas param de sonhar, muitas perdem a esperança, muitas param de dormir, entram, ficam ali naquele lugar como um lixo humano, e quando saem muitas vezes estão piores ou não saem nunca mais. Né? Infelizmente a realidade é essa. Então aqui eu vou conversar com a missionária Cláudia Oliveira, e ela vai falar essa diferença da internação pastoral, que é para sarar sem maldição, para curar com amor, de uma internação secular, mediante a medicina e a sabedoria dos homens, que ela não liberta e ela não é afetiva, porque a psicoterapia não tem por premissa o amor e o afeto. Cláudia, por favor, o que você acha da internação pastoral e de uma internação meramente protocolar secular? Boa tarde, meus ouvintes. Eu saúdo a igreja, ao anjo do Senhor, com a paz do Senhor. A pastoral, missionária Gabriela, eu já acho assim uma internação santificada, gerada com cura dia a dia, e que cada um vai recebendo suas bênçãos na medida certa, e que Deus assume o protocolo das pessoas poderem gerar a cura através da oração, através da medicação, se assim for possível. Se Deus é o clínico geral, é o nosso Deus é o clínico geral. Então, não existe homem para colocar a mão. Existe oração, existe amor, existe santificação. Amém? Amém. Missionária Cláudia, por favor, agora fala sobre a internação secular, que premedita um protocolo diante de cada circunstância, quadro A, quadro B, quadro C, quadro D, como se a pessoa fosse fabricada e pudesse ser encaixada numa caixa de fósforo, ou seja, num protocolo, sem o principal, que é a afeição natural, que é nada mais, nada menos do que a gente chama de amor, e o fruto, né, do Espírito Santo é esse mesmo, o nome é amor, e que ele não é doado, oferecido, e aquela pessoa fica ali assim como um lixo humano. Pois é, missionária Gabriela, essa internação, ela não é santificada, ela é ajudada pelo homem, o homem sanguinário, que dá a medicação para se ver livre daquele paciente, sem dar amor, sem dar carinho. Não existe libertação nunca, existe cada dia você dá 2 passos e 5 para trás. Não existe libertação, não existe salvação, existe a imundícia, a mentira passada para os familiares, que você está indo, que está boa, não, ela está caminhando. É mentira, cada dia mais enjaulada, cada dia mais caída, cada dia mais morta, espiritualmente e fisicamente. É isso que eu acho, tá, meus amigos? Então, atente para isso, atente. Bem, tá aqui o recado da missionária Cláudia Oliveira. Ela também é minha irmã natural, e não por acaso a gente também tem o chamado missionário, e a gente
compartilha o mesmo conhecimento e testemunho desse tão necessário discernimento do corpo de Cristo. E eu queria indicar os abrigos, os sítios das igrejas pentecostais ou neopentecostais que não primam protocolos seculares para qualquer caso de pessoa, por exemplo, recolhida de uma pessoa de um momento difícil, seja uma pessoa com vício de crack, uma pessoa com vício, problemas, algum choque, talvez pela perda de um filho ou alguma coisa, ou um acidente até, que a pessoa possa até ter batido a cabeça e ter tido uma lesão cerebral, né? A gente crê no milagre, né? E os pastores que exercem a fé e que são capazes de fazer uma obra aceitável a Deus, eles recebem o milagre de Deus, né? Muitas vezes. Então, quase sempre, né? Graças a Deus, o meu pastor, ele recebe milagre na igreja dele quase todos os dias. Os meus pastores, o missionário R.R. Soares e o pastor Marcelo Espadaroto, que é um grande palestrante e também um apóstolo do Senhor, né? Então fica aqui essa medida para você discernir o corpo de Cristo e não provar do que a gente chama rolo podre. Sai dessa água, porque aí você não vai conseguir beber nem provar do que a gente chama rios da vida, e esses rios são os rios da vida eterna, que tem que alcançar de uma forma perfeita o nosso coração. Até aqui. Deus os abençoe. Mês que vem tem mais. IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stellen. Produção, Tiago Saraiva.